Vamos falar de reestruturação de dívida externa. Aula 4 do módulo 3 do FED, Formação de Especialistas em Dólar. É basicamente as emissões de bonds e o impacto que tudo isso causa no câmbio local. Quando uma empresa ou o próprio país se endivida lá fora, o reflexo é óbvio que aparece no câmbio aqui dentro. E quando falamos de dívida externa, estamos falando de capital estrangeiro que foi captado lá no exterior e trazido para dentro do Brasil, em dólar normalmente. E esse capital pode ser lá fora captado por empresas brasileiras ou pelo próprio país, seja por emissão de bonds, que são títulos de dívidas emitidos lá fora, pode ser por uma reestruturação de dívida antiga, pagamento, troca, alongamento de prazo, ou captação de novos investimentos para uma recomposição de caixa, para uma rolagem. Tudo isso, todas essas modalidades de ir lá fora pegar dinheiro afetam no câmbio, porque envolve fluxo real. É um fluxo de dólar entrando e saindo do país. Vamos para o que é quando o Brasil, o país, ou uma empresa vai lá fora e emite dívida, emite bonds. Sei lá, uma dívida, por exemplo, bonds de 10 anos. Eles vão pagar 6, 7% dessa dívida ao ano. O investidor estrangeiro vai, olha aquilo ali, entende o que é aquele bonds e fala, vou comprar. Ou seja, ele vai mandar dólar para o emissor daquela dívida, que é a empresa, que é o país. Esse dinheiro vai voltar aqui para o nosso território em dólar. E, se não todo ele ou parte, vai ter que ser convertido para o real, dependendo da estratégia. Tem um impacto direto no dólar, não tem? Não acabamos de falar de quando entra dólar no Brasil? Entrada de dólar no Brasil, pressão vendedora de spot cambial para liquidar em reais. Se a empresa também quiser se proteger da flutuação, ela vai ter que fazer venda no Dolfut. E também pode ser que devemos rolar uma dívida. Quando, por exemplo, no Brasil, uma empresa vai ter que pagar essa dívida externa. Só que daí vira o contrário, não vira o animal. Vamos lá, o cara tem uma dívida antiga e o vencimento dela tem que ser obrigatoriamente pago em dólar. O emissor vai ter que recomprar esse bonds do cara que tinha comprado dele, ou vai ter que pagar os juros, cupom, e isso vai exigir uma compra de dólar no mercado local, e o cara vai ter que fazer a remessa desse dinheiro. Pressão compradora no spot, não concorda? Institucional vai defender o Dolfut por conta do hedge. Se for de rolagem de dívida, vai ter uma recompra desses bonds e uma nova emissão de bonds. Vira um efeito gangorra, basicamente. Primeiro, o cara vai ter que comprar dólar, ó a putaria que é isso. Porque ele vai pagar, não vai? Então ele tem que comprar dólar. Depois ele vai ter que vender esse dólar para hedge da nova captação. Ele não rolou a dívida dele? Rolou. Ele foi, emitiu outra nova, ele teve que comprar e vender de novo. Ó a putaria que é esse mercado. Esses eventos são interessantes que eles não aparecem na B3. Não tem relatóriozinho da B3 não, pi. E geralmente eles não são noticiados na hora. Mas os bancos que estruturam essas operações sabem antes, já tá sabendo do que tá acontecendo. E eles já vão fazer o quê? Se posicionar no Dolfut, vão se posicionar lá no spot. E é por isso que o institucional ele começa a defender o spot, o futuro, dias antes da emissão de um bonde ou até do vencimento de uma dívida de bonde. E o mercado vai começar a se mexer ou ficar chato numa determinada faixa de preço por conta disso. E não tem nenhuma coisa visível acontecendo. Quer ver um caso clássico? Petrobras, BNDES, Vale. São empresas que já fizeram dezenas de emissões externas. Quando rolam dívidas, os bancos montam posições no dólar sem alarde nenhum. O Tesouro Nacional, quando ele emite títulos globais, a entrada desses dólares trava uma alta que deveria estar sendo vigente no dólar por semanas, cara. Ou uma reestruturação de dívidas de Estado ou estatais. É óbvio que vai pressionar o dólar quando envolve um pagamento no exterior, cara. Então vamos lá, papel e caneta na mão, vamos montar um quadrinho. Situação, escreve situação. E também escreve reflexo no Dolfut. Primeira situação, quando temos emissões de bonds com heads, vai ter uma venda institucional no Dolfut. Segunda situação, quando temos um pagamento de dívida externa, vai ter uma compra no spot com venda de Dolfut. Terceira situação, quando temos uma recompra de bonds por empresas, vai ter uma compra de dólar via mercado local ou offshore. Outra situação, rolagem de dívida, que é aquela da compra e venda simultânea. Tem uma oscilação lateral, volume atípico no dólar. Outra situação, uma entrada líquida de capital
capital via bonde. O dólar fica preso, fica travado, mesmo que ele tenha fundamentos altistas. Então, conclusão, toda vez que tem entrada ou saída de dinheiro do país, por causa de dívida ou coisa do tipo, o mercado corresponde. Só que isso não é como uma notícia, por exemplo, porque quem boleta já se protegeu antes, entendeu? E se você entender o ciclo dessas emissões, dessas rolagens de dívidas, você vai começar a ler o Dolfut como quem trabalha numa mesa de banco. Até a próxima aula!